Olá, está começando agora pela TV Evangelizar o programa Pauta Aberta. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. Que bom te receber aqui. Você fica com a gente na próxima meia hora. E a gente começa o programa de hoje falando da estiagem que tem se agravado em várias cidades do Brasil, inclusive nos 3 estados do sul do país. E por conta disso, medidas estão sendo adotadas como o racionamento de água e o rodízio no abastecimento. Em Maringá, no noroeste do estado, a pesca foi proibida em rios de domínio do estado e a proibição ainda é por tempo indeterminado. A estiagem no Paraná está afetando a preservação de diversas espécies de peixes da bacia hidrográfica do estado. Por isso, uma portaria publicada pelo Instituto Água e Terra proibiu a pesca por tempo indeterminado. O principal motivo é a forte estiagem e a ausência de chuvas volumosas, o que deixa o nível dos rios muito baixo e dessa forma os peixes bastante, vamos dizer assim, expostos a uma questão de uma pesca predatória. Na região noroeste, a proibição vale para os rios Ivaí, Pirapó e Piquiri. E em outras regiões, inclui os rios Tibagi, Cinzas, Laranjinha, São Francisco Falso e Verdadeiro e Rio Jordão. Por enquanto, só estão autorizadas a pescar no rio Ivaí famílias cadastradas pelos órgãos ambientais. Quem não tiver cadastro e for pego pescando, será multado e encaminhado para a delegacia. As pessoas que eventualmente tiveram denúncias para que sejam feitas, podem efetuar a denúncia através do telefone 181, para que a gente possa ter um meio ambiente tão ou mais equilibrado para as futuras gerações. E domingo foi celebrado o Dia de Pentecostes, uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. E aqui, no Santuário de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas, o rito da comunhão foi feito através do sistema drive-thru e também contou com a presença de fiéis depois de muito tempo devido à pandemia do coronavírus. Seu Edgar foi o primeiro da fila que se formou ao lado do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, no centro de Curitiba. Ele veio receber a comunhão no dia de Pentecostes com o coração cheio de fé. Deus sempre está conosco e nos ilumina o caminho para seguir sempre adelante. Mas agora, com esta pandemia, pedimos a Deus que nos ajude, porque Ele é o que nos vai salvar. Mais uma vez, a Sagrada Eucaristia foi oferecida assim, no sistema drive-thru, no carro mesmo. Uma forma de oferecer aos fiéis a oportunidade de vivenciar a festa de Pentecostes, uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. A Igreja celebra com grande alegria e efusão, porque nós estamos falando de uma presença de Jesus na vida dos apóstolos e uma assistência do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na igreja. Por isso nós católicos celebramos esta data e mais do que os católicos, todos os cristãos celebram esse Espírito Santo que vem fortalecer, que vem animar, que vem renovar a todos aqueles que querem ser testemunhas do Senhor. Mas teve também quem fez questão de vir de bicicleta mesmo. Como todo domingo eu acompanho a missa, né? Daí eu vi o padre Reginaldo falar que ia ser distribuída a hóstia, né? Eu falei, eu tenho que ir lá. Eu peguei minha bicicletinha e vim até aqui para receber a Santa Hóstia. Alguns fiéis vieram a pé, igual a Dona Verônica. Eu sinto saudade do Senhor, eu tenho saudade da comunhão. E como eu não estou podendo participar da Santa Missa, então eu vim aqui hoje para comungar. Toda a programação foi transmitida pela TV Evangelizar, rádio e também aplicativo, deixando assim todos conectados nessa data tão especial. Nesse trabalho tão integrado que nós fazemos entre rádio e TV e plataformas digitais. Tudo isso é graças à caridade dos nossos associados, em nos comprometer a levar cada vez mais, ainda mais qualidade para quem faz parte da obra Evangelizar é Preciso. Que as línguas de fogo, recaiam sobre toda a humanidade. Após a distribuição da Eucaristia, teve a Santa Missa celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti. E desta vez, teve a presença dos fiéis, respeitando, é claro, as recomendações do Ministério da Saúde. Jesus das Santas Chagas apareceu. João deixa com clareza.
Jesus apareceu, mostrou as suas chagas, diz o texto, o Evangelho. Então nós estamos aqui com a imagem de Jesus das Santas Chagas. É nossa devoção. E foi o Senhor das Santas Chagas que chegou e disse: a paz esteja convosco. Muitos alimentos foram doados durante a festa e serão encaminhados pela Associação Evangelizar é Preciso. Derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. E além de ser uma data muito importante para reavivarmos a nossa fé, recebemos de novo os nossos fiéis, houve também um momento da caridade e da doação. Foram arrecadados mais de 1 tonelada de alimentos, mais de 30 litros de leite e mais de 40 itens, entre higiene e limpeza. E ainda falando em doação e solidariedade, o setor de responsabilidade social da obra Evangelizar é Preciso destinou mais de 1.000 quilos de alimento para a Pastoral da Criança. Mais de 1.000 quilos de alimentos foram entregues à Pastoral da Criança, organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Hoje a Pastoral da Criança atende em torno de 3.500 famílias na região de Curitiba e região metropolitana. Com certeza, essas doações que vieram serão muito bem distribuídas, né? E agradecemos de coração, que Deus abençoe a todos aqueles que colaboraram. O pouco se torna muito. É assim que a venezuelana Yarimar fala da doação recebida. Há 3 anos no Brasil e um pouco mais de 3 meses em Curitiba, ela enfrenta as dificuldades, porém com muita gratidão. A gente tem 2 crianças em casa, são 9 pessoas e nenhuma está trabalhando. Gente, muito obrigada a vocês por ajudar a gente necessitada como nós. É a única ajuda que a gente está recebendo. Assim como Yarimar, outras famílias estão sendo beneficiadas. A representante da paróquia São Martinho de Lima, localizada no bairro Cajuru, esteve na Pastoral da Criança para receber os alimentos que atenderão famílias da região. Vocês não estão vendo, por causa que a máscara impede, mas eu estou com um sorriso muito largo e eu gostaria de agradecer imensamente a cada um que se esforçou e a doou isso, que vai fazer muita diferença nas vidas das famílias. Então, Deus abençoe e muito obrigado mesmo por toda a partilha. E lembrando que a Associação Evangelizar tem a parceria com a Pastoral, a parceria Abracei, que atende mais de 10.000 crianças todos os meses. E devido à baixa procura, a campanha de vacinação contra a gripe influenza H1N1 foi prorrogada, atenção, até o dia 30 de junho. Quem faz parte do público-alvo deve procurar a unidade de vacinação aí da sua cidade. Mais de 50 milhões de brasileiros receberam a vacina, mas ainda faltam 28 milhões para que a meta do Ministério da Saúde seja alcançada. E ontem foi o Dia Mundial Sem Tabaco. A data reforça a importância de não fumar. A repórter Riana Carvalho traz mais informações sobre os riscos do cigarro. O Dia Mundial Sem Tabaco já passou, mas é sempre necessário falar da importância de não fumar, pois o tabagismo faz muito mal à saúde. A médica oncologista Raquel Dalagnol conversa conosco agora para falar sobre esse hábito que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já matou mais de 8 milhões de pessoas no mundo. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então vamos começar. Vamos falar como que o cigarro ele age no organismo de uma pessoa. Certo. Quando a pessoa inala a fumaça do cigarro, nessa fumaça há mais de 200 substâncias tóxicas para o corpo, muitas delas causadoras de câncer. Apenas em 5 segundos, esse tabaco, essa fumaça, ela é absorvida pelo pulmão e essas substâncias caem na corrente sanguínea, circulando por todo o corpo e fazendo a sua ação prejudicial. Quais são os riscos que o cigarro traz à saúde de uma pessoa? Bom, são vários os riscos, né? Varia de doenças diretamente afetadas pelo cigarro, por exemplo, como câncer. E aí a gente pode citar câncer de pulmão, câncer de garganta. O cigarro também prejudica a parte cardiovascular. O que é isso? O coração e toda a circulação do corpo, fazendo aumentar o risco da pessoa ter infarto, fazendo a pessoa aumentar o risco de ter AVC, que é o derrame cerebral. Quais são os cânceres que mais são ocasionados devido ao tabagismo?
Os mais implicados, né, no risco é o câncer de pulmão, e os cânceres por onde a fumaça ela passa, né? Então, o câncer de boca, o câncer da laringe, que é o órgão nosso da respiração que leva o ar até os pulmões, câncer do esôfago, câncer do estômago, câncer de bexiga, é um órgão um pouco mais distante, né, dos pulmões, mas o risco é muito grande entre os pacientes que fumam. Via de regra, todos os cânceres podem ser aumentados com o pulmão, com o tabagismo, mas esses são os cânceres principais. Doutora, para quem está nos assistindo e que quer parar de fumar, quer largar esse hábito, esse vício, tem alguma dica? Quais são essas dicas que podem auxiliar na hora de parar de fumar? Certo. Para parar de fumar, primeiro precisa se decidir parar de fumar, né? Essas campanhas são de extrema importância em que a gente consegue orientar dos riscos do tabagismo para tentar conscientizar a pessoa, embora seja um vício e nem muitas vezes isso é muito fácil de conseguir largar e de conseguir passar por cima disso. Então, assim, se recomenda que a pessoa ela pode tentar duas estratégias. Ela pode parar de fumar abruptamente, decide que vai parar de fumar e com a sua força de vontade ou com o auxílio de alguns medicamentos, adesivos de nicotina, que isso pode ser orientado pelo médico, pode ajudar a parar de fumar, ou pode haver uma parada gradual de fumar, indo cada vez mais, a cada dia que passa, fumando menos cigarros, porém, esse tempo não deve se estender a mais de 15 dias, porque aí já se torna pouco eficaz. Como eu falei, tem essas medidas, tem alguns medicamentos que podem ajudar no controle da ansiedade, no controle dos efeitos colaterais, que a gente chama de síndrome de abstinência, né? A pessoa está tão acostumada com o cigarro que muitas vezes parar de fumar pode trazer alguma espécie de nervosismo, de palpitação, de crises de ansiedade. Há remédios para controlar isso, além de, por exemplo, suplementação de nicotina de maneira muito pequena, que pode ajudar a passar por essa etapa com menos sofrimento. Os riscos, por exemplo, de câncer, eles permanecem por vários anos. Na verdade, a pessoa que fumou, ela sempre vai ter um risco a mais de ter câncer do que uma pessoa que nunca fumou, por exemplo. Mas, à medida que os anos vão passando, que a pessoa deixa de fumar, o risco de câncer de pulmão, por exemplo, ele vai caindo drasticamente. Em relação à parte cardíaca, à parte cerebral, à parte dos vasos sanguíneos, isso em 1 dia, 2 dias, por exemplo, se a pessoa está com uma pressão alta, que o cigarro está contribuindo, a pressão já normaliza. Em 1 dia sem fumar, a frequência cardíaca, o pulso, né, os batimentos cardíacos, que geralmente são acelerados de quem fuma, eles já vão normalizando. Doutora Raquel, muito obrigada pelas informações e por participar do nosso programa. Então, reforçando você que está nos assistindo e que tem interesse de largar o hábito de fumar, então sempre procure um profissional da saúde para auxiliar nesse processo. O Pauta Aberta vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Pauta Aberta e em breve vai estar de novo na programação da TV Evangelizar o programa Terra Boa. O programa Terra Boa é ligado ao Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar e traz sempre histórias do homem do campo, boas notícias do campo para nós e principalmente para os homens do campo também. Quem está à frente desse programa é o jornalista Adilson Arantes, que também é uma novidade que a partir desta segunda, toda segunda-feira, ele vai estar junto com a gente aqui. Olá, Adilson, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que tá, Rafael? Como é que tá, Patrícia? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação conosco aqui nesta programação. E de fato, vamos falar muito do homem do campo. Aliás, Rafael, tem uma história bacana para contar para você que está em casa agora. Em Mandaguaçu, região noroeste do estado do Paraná, mais ou menos 30 minutos de carro de Maringá. Você sabe que está uma seca danada, não cai água, não chove. E o homem do campo, mais do que nós da cidade, sofrendo bastante. Exatamente. Certeza. Ele tem 1000 pés de café, mais ou menos isso. Como é que faz se não chove? Ele teve uma ideia brilhante. Ele regou pé a pé, um por um, para não perder. Vamos ver. É
é de encher os olhos. Os pés de café desta propriedade em Mandaguaçu, no noroeste do Paraná, estão carregados e demonstram toda a beleza que existe no campo. O responsável pela lavoura é o Nilson, que trabalha na roça há quase 60 anos. A propriedade dele tem 2 alqueires e o carro-chefe é a produção do bicho da seda. Mas o café é uma paixão nacional, por isso praticamente tudo o que ele produz fica para o consumo da família. A gente gosta muito de café e para a gente estar comprando, nós ter propriedade e não ter um café, e na cidade comprar café é difícil, então resolvi plantar para o nosso gasto mesmo. Nos últimos meses, o grande desafio dos produtores rurais do Paraná tem sido a estiagem, uma das piores dos últimos 20 anos. Por isso, a alternativa do seu Nilson para deixar o café bonito assim foi fazer a irrigação manual. Eu trago a água do contrator com a caixa d'água para cima e eu e a mulher, com o regrador, com um balde d'água, jogando muda por muda. Todas as plantas, se jogou água, você tem resultado. E esse daqui deu mais resultado ainda, que eu consegui fazer ele florescer mesmo com uma seca e produzir esses grãos bonitos que tá aqui hoje. O resultado do esforço valeu a pena e agora é literalmente hora de colher os frutos. E mais uma vez o trabalho por aqui é manual e motivo de satisfação e orgulho para o produtor. Isso já foi chamado o ouro negro, preto do Paraná. Ele é olho vermelho, depois vira olho preto e aqui estamos nós. Hoje tem uma lavourinha de café, é coisa linda, né? Quem não faria isso, né? Você faria, eu faria, para não perder, né? Para a gente driblar essa seca toda aí. Falar a verdade, hein, Patrícia? Essa hora, né, quase 4 da tarde, deu até vontade de tomar um café. O do seu Nilson, né? Com certeza. O do seu Nilson, está bem cuidado. É verdade. Um abraço para vocês. Obrigada, Dilson. Até a próxima semana. Segunda estou aqui. Exatamente. Valeu. Que bom. E já está valendo novas regras em Maringá em relação ao novo coronavírus, a pandemia do novo coronavírus. Entre elas, o uso de piscinas em academias. O número de casos confirmados do novo coronavírus continua crescendo em Maringá. De 30 de abril a 29 de maio, o número aumentou praticamente 4 vezes. Saltou de 87 para 347. Mesmo assim, a taxa de ocupação dos hospitais permanece sob controle. Até o fim de maio, estavam ocupados 59,7% dos leitos de UTI adulto. Deste total, 20% corresponde a pacientes com Covid-19. Com base nos dados do município, a Prefeitura anunciou novas regras para alguns setores, entre elas o retorno do uso das piscinas em academias. A partir de agora, alunos de 16 a 59 anos poderão retornar às aulas aquáticas. A médica infectologista Ana Cristina Gurgel afirma que não há risco na atividade, mas orienta que alguns cuidados são necessários. O vírus não sobrevive no cloro. Outra coisa interessante que a gente tem que ter ideia que ele acaba não voando, ele acaba não nadando e por isso não há nenhum perigo. O que a gente precisa tomar atenção no retorno nessas aulas é a questão da aglomeração. Então, tomar bastante cuidado, tem que se manter o distanciamento social e o mais importante é no momento da higiene, né? Então, também respeitar o distanciamento e o número de pessoas dentro dos vestiários. Outra novidade é que agora os salões de beleza poderão fazer os serviços de barbearia e as praças de alimentação dos shoppings vão poder atender os clientes no local. Até então, só estavam autorizados os serviços de entrega. E nessa época de pandemia, nós sabemos que os professores têm aí um desafio muito grande, que é manter a atenção dos seus alunos. Mas um professor aqui de Curitiba, capital do Paraná, criou aí um jeito bem diferente para manter a atenção dos alunos.
Pode até não parecer, mas o Fábio está se preparando para dar uma aula. Com a suspensão das atividades por causa da pandemia, o professor universitário teve que dar um jeito de prender a atenção dos alunos durante as aulas online. E a maneira que ele encontrou foi se fantasiar. Tudo começou com uma brincadeira. Coloquei uma peruca ali que tinha na gaveta, uma peruca que a gente tinha comprado para o meu filho, para Zumbiwalk, de um personagem, coloquei um óculos na cara também, um óculos de sol. Os alunos deram risada e começaram a descontrair. Chegou ao ponto que eu estava dando aula em uma turma, que até uma turma de nutrição, eles reclamaram: professor, por que você não vem fantasiado na nossa aula também? E o que começou com uma peruca se transformou em muitos personagens. A inspiração surge conforme o conteúdo das disciplinas. O Lucas, ele é atleta do skimboard, campeão mundial. Aqui ele vai falar com a gente hoje um pouco sobre a comunicação no esporte, toda a sua trajetória. Eu coloquei um fundo da praia de Saquarema, que ele é do Rio de Janeiro, e coloquei uma roupa de borracha que eu tenho como que é dos meus treinos de natação para triatlo. Coloquei uma peruca loira, um boné e um protetor solar e virei o surfista ali na aula, assim, para quebrar esse gelo também, até com o próprio entrevistado, né? O professor já percebeu os resultados desse método. Eu tenho recebido trabalhos assim com uma qualidade tão boa quanto se eles estivessem presencialmente com equipamentos profissionais. E isso, então, eles estão conseguindo sair dessas adversidades que a pandemia está colocando para a gente, eles estão entregando ótimos trabalhos, eles estão participando mais da aula. Então, eu percebi essa interação. De acordo com essa psicopedagoga, a criatividade dos professores é essencial nesse período. Na escola onde ela trabalha, os educadores também se fantasiam. Olá, eu sou a Tarsila do Amaral. Eu acho que vocês já me conhecem, ou pelo menos viram alguma das minhas obras. Quando a professora se fantasia, conta uma história e tem a ver com aquele conteúdo, não é fantasia por fantasia, só para enfeitar, mas sim para trazer o conhecimento, a criança se sente mais reconhecida, mais valorizada e isso potencializa a sua relação com a aprendizagem. Eu sou Charlie Chaplin, muito prazer. Eu nasci em Londres, na Inglaterra, escrevi, dirigi e atuei nos meus filmes. Agora a gente fala em economia. Foi divulgado o resultado do Produto Interno Bruto e os efeitos da pandemia já foram sentidos. No primeiro trimestre deste ano, o PIB encolheu 1,5%. 1,5%. Segundo o IBGE, essa foi a queda do Produto Interno Bruto brasileiro no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o trimestre anterior, o último de 2019. E não há dúvidas, o grande vilão da história é o coronavírus. Por mais que o setor agropecuário tenha registrado alta de 0,6% no período, todos os outros foram afetados pela pandemia, que diminuiu o consumo e a produção no geral. A indústria teve retração de 1,4% e o principal responsável em puxar o PIB para baixo foi o setor de serviços, com queda de 1,6%. Tudo que tem a ver com entretenimento, restaurante, academia, salão de beleza, hotel, tudo isso ficou fechado, né? A soma dos bens e serviços produzidos no país chegou a 1,803 bilhões de reais, nível similar ao que foi registrado no segundo trimestre de 2012. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu um esforço coletivo para superar a situação. Os sinais vitais da economia brasileira estão mantidos. Nós precisamos de cooperação, colaboração, compreensão, solidariedade, fraternidade. A queda no PIB foi a maior registrada desde o segundo trimestre de 2015. Na época, a redução foi de 2,1%. Mas deve-se considerar que o isolamento social causado pela pandemia da Covid-19 só foi adotado já no final desse período. O segundo trimestre, todo ele vivenciado dentro desse contexto, promete trazer uma queda em patamares históricos. As projeções que o mercado está fazendo a respeito do segundo trimestre é de queda de 10% no PIB. A pandemia certamente responde por isso.
São Paulo é um dos estados mais afetados pela pandemia do coronavírus e mais de 500 municípios já pediram estado de calamidade. Na cidade de Guarulhos, que registra cerca de 2.000 casos confirmados e mais de 200 óbitos, o decreto de calamidade pública ajudou na área da saúde. Isso possibilitou nossa agilidade, principalmente na construção do nosso hospital de campanha. Foi o primeiro hospital de campanha, hoje está fazendo 2 meses, o primeiro hospital de campanha do país com sistema de drive-thru a ser implantado. Preocupado com a expansão do vírus pelo interior, a prefeitura de Tietê, cidade com mais de 40.000 habitantes, também recorreu ao decreto. Isso foi muito importante para todas as atividades da prefeitura municipal, principalmente para equipar a nossa rede municipal de saúde, fazer com que tenha rapidamente todos os equipamentos EPIs necessários para que isso transforme em resultado positivo. Considerado um dispositivo extremo, utilizado em casos graves como desastres e pandemia, o decreto de calamidade pública permite a contratação direta, sem a realização de licitação, uma obrigação legal que estimula a concorrência entre os participantes para que o dinheiro público seja usado em benefício da sociedade. Esta é uma ferramenta que permite ao prefeito tomar uma decisão sem que espere a apreciação da Câmara Municipal, que haja tramitação de muitos documentos. Por quê? Porque isso custa vida nesse momento. Mas, obviamente, que tem que ter todo um acompanhamento para garantir que ele seja extremamente rigoroso na aplicação do recurso e nos resultados que se pretende alcançar. Médicos católicos que trabalham em hospitais nos Estados Unidos estão pedindo para as autoridades locais para que reabram igrejas e, consequentemente, a volta das missas. Eles alegam para as autoridades americanas da importância do sacramento. E por falar nisso, nós vamos encerrando o programa Pauta Aberta de hoje falando da importância do sacramento. Você vai ver um material institucional realizado pela TV Evangelizar. E lembrando, não é, Patrícia, que todos os nossos materiais que você confere aqui estão disponíveis com muito carinho no nosso YouTube. Muito obrigado e até amanhã. Tchau e até amanhã. Do dia para a noite, a humanidade se viu imersa em um dos maiores desafios do nosso tempo. O medo e a incerteza tomam conta das pessoas que agora, isoladas, aguardam com ansiedade os rumos de um futuro incerto. O povo chora, implora, contando os seus mortos e as agruras de um cenário sombrio como o do Calvário. Onde está Deus nesse momento? Muitos se perguntam. Será que nos abandonou?